Capítulo 18. Alguém abriu a porta no outro extremo da sala e Nancy sentiu que era o marido. Ela se voltou da janela com júbilo nos olhos, pois o maior temor da esposa se dissipara. Querido, que bom que você chegou, disse encaminhando-se para perto dele. Eu estava começando a ficar... Nancy parou de falar de repente, pois Godfrey estava tirando o chapéu com as mãos trêmulas e encarou-a com um rosto pálido e um olhar estranhamente vago, como se de fato a estivesse vendo, mas como parte de uma cena que fosse invisível para ela própria. Ela pousou a mão no braço dele sem ousar dizer mais nada. Mas Godfrey não percebeu o toque e desabou sobre a poltrona. Jane já estava na porta com o Bully apitando. Peça que ela vá embora, por favor, pediu Godfrey. E quando a porta voltou a ser fechada, se esforçou para ser mais claro. Sente-se, Nancy. Ali, disse apontando para uma poltrona diante da dele. Voltei assim que pude para impedir que você ouvisse de outra pessoa. Sofri um choque enorme, mas me importo mais com o choque que vai ser para você. Aconteceu alguma coisa com o papai e Priscila? Perguntou Nancy com os olhos trêmulos, apertando as mãos com força sobre o colo. Não aconteceu nada com nenhum ser vivo, respondeu Godfrey, incapaz de demonstrar toda a habilidade de expressão com que gostaria de fazer sua revelação. Foi Dunstan, meu irmão Dunstan, com quem perdemos contato há 16 anos. Ele foi encontrado. Encontraram seu corpo, seu esqueleto. O profundo pânico que a expressão de Godfrey tinha causado em Nancy a fez receber estas palavras com alívio. Ela permaneceu sentada, comparativamente calma, para ouvir o que mais ele tinha a dizer. Godfrey continuou. A pedreira ficou seca de repente. Acho que deve ser por causa da drenagem. Ele está lá dentro. Está lá há 16 anos, preso entre duas pedras enormes. Lá estão seu relógio e seus anéis, e meu chicote de caça de castão de ouro, com meu nome gravado. Ele pegou sem eu saber, no dia em que foi caçar com Whitefire, na última vez que foi visto. Godfrey fez uma pausa. Não seria fácil dizer o que viria a seguir. Você acha que ele se afogou de propósito? Perguntou Nancy, um pouco perplexa por seu marido estar tão abalado com o que tinha acontecido havia tantos anos a um irmão que não amava e a quem destinos ainda piores haviam sido imputados. Não, ele caiu, respondeu Godfrey num tom baixo, mas nítido, como se aquele fato tivesse um significado profundo. E logo acrescentou: Dunstan foi quem roubou Silas Marner. O pescoço e o rosto de Nancy se ruborizaram diante desta surpresa e desta vergonha, pois devido à sua criação, encarava mesmo um parentesco distante com o crime como uma desonra. Oh, Godfrey! Exclamou cheia de compaixão, pois imediatamente refletiu que a desonra devia ser ainda mais aguda para seu marido. O dinheiro estava no poço, continuou ele, todo o dinheiro do tecelão. Eles pegaram tudo e estão levando o esqueleto para o Rainbow. Mas eu voltei aqui para lhe contar, não era possível evitar, você precisava saber. Godfrey ficou em silêncio, olhando para o chão por 2 longos minutos.
Nancy teria dito algumas palavras de conforto para aliviar essa desgraça, mas calou-se, pois seu instinto lhe dizia que havia algo por trás daquilo, que ele tinha algo mais a lhe contar. Logo, o marido a encarou e manteve os olhos fixos nela ao dizer: a verdade acaba sendo revelada, Nancy, mais cedo ou mais tarde, quando esse é o desejo de Deus Todo-Poderoso. Nossos segredos são descobertos. Eu vivi com um segredo na mente, mas não vou mais escondê-lo de você. Não quero que descubra por outra pessoa em vez de mim. Não quero que descubra depois que eu estiver morto. Vou contar agora. Passei a vida toda hesitando entre contar e não contar. Agora não vou mais vacilar. O pavor de Nancy havia retornado. Os olhos do marido e da mulher se encontraram, cheios de espanto, como numa crise que deixa o amor em suspenso. Nancy, disse Godfrey devagar, quando nos casamos eu escondi algo de você, algo que devia ter-lhe contado. Aquela mulher que Marner encontrou morta na neve, a mãe de Eppie, aquela infeliz, era minha esposa. Eppie é minha filha. Ele parou, temendo o efeito desta confissão, mas nem se permaneceu imóvel. Apenas baixou os olhos, deixando de encará-lo. Estava tão pálida e silenciosa quanto uma estátua meditativa, com as mãos postas sobre o colo. Você nunca vai me ver da mesma maneira que antes, disse Godfrey após algum tempo com a voz um pouco trêmula. Nancy ficou em silêncio. Eu não devia ter deixado de reconhecer a criança. Não devia ter escondido isso de você. Mas não conseguia suportar a ideia de abrir mão de você, Nancy. Fui ludibriado quando me casei com ela, sofri com isso. Nancy ainda permaneceu em silêncio, olhando para baixo. E Godfrey chegou a esperar que ela fosse se erguer e dizer que ia para a casa do pai. Como poderia perdoar falhas que deviam lhe parecer tão terríveis com suas ideias simples e severas? Mas afinal Nancy ergueu os olhos para ele mais uma vez e falou. Não havia indignação em sua voz, apenas um pesar profundo. Godfrey, se você tivesse me dito isso há 6 anos, nós poderíamos ter cumprido parte do que devíamos à criança. Acha que eu teria me recusado a adotá-la se soubesse que era sua filha? Naquele momento, Godfrey sentiu todo o amargor de um erro que fora não apenas vão, mas ajudara a impedi-lo de obter o que desejava. Não soubera avaliar o valor daquela esposa com quem vivera tanto tempo. Mas ela voltou a falar mais agitada. Oh, Godfrey, se tivéssemos adotado a menina desde o início, se você tivesse assumido sua filha como devia, ela teria me amado como a uma mãe. E você teria sido mais feliz comigo. Eu teria podido suportar melhor o fato de nosso bebê ter morrido, e nossa vida poderia ter sido mais parecida com aquela que imaginamos. Nancy irrompeu em lágrimas e parou de falar. Mas você não teria se casado comigo naquela época, Nancy, se eu tivesse lhe contado, disse Godfrey, desesperado, no amargor da culpa, para provar a si mesmo que sua conduta não fora completamente insana. Pode achar que teria agora, mas não teria na época. Com o seu orgulho e o orgulho do seu pai, teria horror de se unir a mim após todas as fofocas que iam circular. Não posso dizer o que teria feito, Godfrey. Nunca teria me casado com qualquer outro homem, mas
Não valeu a pena cometer esse erro para se casar comigo. Sempre vale a pena fazer o certo. Nada é tão bom quanto parece, nem nosso casamento, disse Nancy, com a sombra de um sorriso triste. Sou um homem pior do que você pensava, Nancy, disse Godfrey, com a voz embargada. Acha que algum dia vai conseguir me perdoar? O mal que você me fez foi pouco, Godfrey. Já o compensou. Tem sido bom comigo há 15 anos. Foi a outra pessoa que você causou mal. E duvido que um dia consiga compensá-lo. Mas nós podemos adotar Eppie agora, disse Godfrey. Não me incomodo se todos finalmente ficarem sabendo. Serei honesto pelo resto da vida. Vai ser diferente adotá-la agora que está crescida, disse Nancy, balançando a cabeça com tristeza. Mas é seu dever reconhecer a menina e sustentá-la. Eu farei tudo o que posso por ela e rezarei para Deus fazê-la me amar. Então, vamos juntos à casa de Silas Marner. Esta noite mesmo, assim que tudo estiver tranquilo na pedreira. Capítulo 19. Entre 8 e 9 da noite, Eppie e Silas ficaram sozinhos no chalé. Depois da enorme excitação pela qual o tecelão passara devido aos acontecimentos daquela tarde, ele havia ansiado por esta paz, e até pedido à senhora Winthrop e a Aaron, que naturalmente tinham ficado mais tempo que todos os outros, que o deixassem a sós com a filha. A excitação não tinha passado, só atingira aquele estágio no qual a sensibilidade está tão aguda que torna qualquer estímulo externo intolerável. Quando não se sente cansaço, mas uma intensidade de vida interior com a qual dormir é impossível. Qualquer um que tenha observado outros homens passando por tais momentos se lembra do brilho nos olhos e da estranha definição que surge em feições brutas devido a essa influência transitória. É como se uma percepção inédita de todas as vozes espirituais enviasse vibrações maravilhosas por todo o pesado invólucro mortal, como se a beleza nascida do som murmurante impregnasse o rosto do ouvinte. O rosto de Silas mostrava essa espécie de transfiguração enquanto ele, sentado em sua cadeira, olhava para Eppie. Ela aproximara sua cadeira dos joelhos do pai e estava inclinada para a frente, com as duas mãos estendidas, encarando-o. Sobre a mesa, perto deles, iluminado por uma vela, estava o ouro recuperado, o velho ouro tão amado, formando montinhos perfeitos, como os que Silas costumava fazer na época em que aquela era a sua única alegria. Ele relatara a Eppie como costumava contar as moedas todos os dias e como sua alma fora completamente desolada até a chegada dela. No começo, eu às vezes pensava, disse ele baixinho, que você ia se transformar no ouro de novo, pois tinha vezes que, por mais que eu apertasse os olhos, achava que estava vendo o ouro quando olhava para você e pensava que ia ficar feliz de sentir minhas moedas de novo e descobrir que elas tinham voltado. Mas não durou muito. Depois de um tempo, eu ia achar que era uma maldição se ele aparecesse e você fosse embora, pois passei a precisar olhá-la, ouvir sua voz e sentir os seus dedinhos. Você não sabia, Eppie, quando era um tiquinho de gente. Não sabia o que seu velho Silas sentia por você. Mas agora eu sei, papai, disse Eppie. Se não fosse por você, eles teriam me levado para o abrigo, onde não ia ter ninguém para me amar.
Ah, minha preciosa, eu é que dei sorte. Se você não tivesse sido enviada para me salvar, eu teria morrido triste. O dinheiro foi arrancado de mim na hora certa e estava guardado, guardado até você precisar. É uma maravilha, a vida é uma maravilha. Silas ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o dinheiro. Ele não me atrai mais, disse pensativo. O dinheiro, digo. Será que um dia eu ia sentir de novo o que sentia? Duvido. Ainda mais se perdesse você, Epe. Acho que eu ia pensar que tinha sido esquecido de novo e ia perder a sensação de que Deus é bondoso comigo. Naquele instante, alguém bateu à porta e Abby foi obrigada a levantar sem responder a Silas. Estava linda, com os olhos molhados de ternura e um leve rubor nas faces quando foi abrir. O rubor se intensificou quando viu o Sr. Godfrey Casey, a esposa. Fez sua breve mesura rústica e deu passagem para que eles entrassem. Está tarde para virmos incomodar vocês, minha querida, disse a senhora Cass, pegando a mão de Eppie e encarando-a, com uma expressão de interesse ansioso e admiração. Ela própria estava pálida e trêmula. Eppie, após pegar cadeiras para o Sr. Cass, e sua senhora foi se postar ao lado de Silas diante deles. Bem, Marner, disse Godfrey, tentando manter a voz firme, é um grande conforto ver você de novo, com seu dinheiro, do qual foi privado durante tantos anos. Foi um membro da minha família que lhe causou este mal, o que me causa ainda mais pesar. E sinto que é meu dever compensá-lo de todas as maneiras possíveis. Por mais que fizer, estarei apenas pagando uma dívida, mesmo se o furto fosse o único problema. Mas há outras coisas que eu lhe devo, que sempre lhe deverei, Marner. Godfrey se controlou. Ele e a esposa haviam decidido que a questão da paternidade seria abordada com muito cuidado e que, se possível, a revelação seria reservada ao futuro, para que Eppie pudesse descobrir tudo de maneira gradual. Nem se insistira neste ponto, pois tinha certeza de que o relacionamento dos pais devia ser uma fonte de angústia para Eppie. Silas, que sempre ficava nervoso ao ter de falar com gente, entre aspas, superior, como o Sr. Cass, homens altos, poderosos e eloquentes, quase sempre vistos a cavalo, respondeu com algum constrangimento. Senhor, eu já tenho muito a agradecer. Quanto ao furto, para mim não foi perda nenhuma. E se tivesse sido, não foi culpa do Senhor, não foi responsabilidade sua. Você talvez veja a coisa desse jeito, Marner, mas para mim é impossível, e espero que me deixe fazer o que acredito ser justo. Sei que se contenta com pouco, é um homem que trabalhou duro a vida toda. Sim, Senhor, disse Marner pensativo. Sem meu trabalho não sei como teria sido. Eu me agarrei nele quando arrancaram todo o resto de mim. Ah, disse Godfrey, imaginando que Marner se referia apenas às necessidades físicas. Foi um bom ofício para você ter nesta região, pois havia muito linho para tecer. Mas daqui a pouco não vai mais enxergar o suficiente para fazer este trabalho, Marner. Está na hora de descansar um pouco. Parece muito cansado, mas não é muito velho, é? Tenho 55 anos, pelo que sei, senhor, disse Silas. Ora, você ainda pode viver mais 30 anos, pense no velho Messi. E o dinheiro que está em cima da mesa, afinal de contas, não é muito. Não vai durar muito de qualquer maneira, quer você coloque no banco para viver dos juros,
quer, vá gastando aos poucos. Não ia durar, mesmo se você fosse sozinho, e você sustenta 2 pessoas há muitos anos. Ah, senhor, disse Silas sem se abalar com nada do que Godfrey estava dizendo. Não tenho medo de passar necessidade. Nós vamos ficar muito bem, eu e Eppie. Não precisa se preocupar. Pouca gente do povo tem tanto dinheiro guardado. Não sei quanto é para gente rica, mas para mim é bastante, é quase demais. E a gente não deseja muita coisa. Só o jardim, pai, disse Eppie, corando até as orelhas um segundo depois de falar. Você gosta de um jardim, minha querida? Disse Nancy, imaginando que aquele novo rumo da conversa talvez ajudasse o marido. Temos isso em comum, eu passo bastante tempo cuidando do meu. Ah, o jardim da Casa Vermelha é muito bem cuidado, disse Godfrey, surpreso com a dificuldade de fazer uma proposta que lhe parecera tão fácil quando não era imediata. Você foi muito bom com Eppie Marner durante 16 anos. Seria um grande conforto saber que não vai faltar nada a ela, não seria? Ela parece muito viçosa e saudável, mas não capaz de suportar muitas provações. Não é uma menina forte, filha de pais trabalhadores. Seria bom que ficasse aos cuidados de quem pode deixar a ela muito dinheiro e transformá-la numa moça refinada. Essa vida combina mais com ela do que uma vida dura, que talvez tenha daqui a alguns anos. Um leve rubor surgiu no rosto de Marner e logo desapareceu como um lampejo. Eppie estava apenas se perguntando por que o Sr. Cass falava de coisas que pareciam tão distantes da realidade. Mas Silas ficou magoado e inquieto. Não entendi o que o senhor quer dizer, respondeu sem saber expressar a mistura de sentimentos que experimentara ao ouvir as palavras do Sr. Cass. O que quero dizer é isso, Marner, disse Godfrey, decidido a chegar ao ponto. A senhora Cass e eu, como você sabe, não tivemos filhos. Ninguém para herdar nossa bela casa e tudo o mais que possuímos, que é mais do que suficiente para nós dois. E gostaríamos de ter alguém que fosse como uma filha para nós. Gostaríamos que fosse Eppie e a trataríamos como se ela fosse nossa. Seria um grande conforto para você na sua velhice, espero eu, vê-la herdeira de uma grande fortuna depois de criá-la tão bem e com tanto esforço. E é certo que você receba uma recompensa por isso. Tenho certeza de que Eppie sempre o amaria e seria grata a você. Ela viria visitá-lo com frequência e todos nós faríamos de tudo para dar a você todo o conforto. Um homem simples como Godfrey Cass, falando com algum embaraço, não podia deixar de, sem querer, usar palavras mais rudes do que suas intenções. Palavras muito desagradáveis para pessoas sensíveis. Enquanto ele falava, Eppie envolvera devagar a cabeça de Silas com o braço e deixara a mão pousada nela, numa carícia. Agora sentia que ele tremia de maneira violenta. Silas ficou em silêncio durante alguns segundos depois de o Sr. Cass terminar, paralisado com o conflito de diversas emoções todas dolorosas. Eppie sentiu o coração oprimido ao ver que o pai estava sofrendo e estava prestes a se debruçar e falar com ele quando um pavor maior venceu todos os outros em Silas, e ele disse baixinho: Eppie, minha filha, responda. Não vou impedir você de fazer nada. Agradeça ao Sr. Cass e à Sra. Cass. — 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
Suas faces estavam vermelhas, mas dessa vez não era por timidez. A sensação de que seu pai sentia incerteza e sofrimento baniu qualquer tipo de acanhamento. Ela fez uma profunda mesura, primeiro para a senhora Cass e depois para o senhor Cass e disse: obrigada, senhor, mas não posso deixar meu pai, nem considerar que ninguém é mais próximo de mim do que ele, e não desejo ser uma moça refinada. Muito obrigada de qualquer maneira, acrescentou, fazendo outra mesura. Não poderia me afastar da minha gente. Os lábios de Epe começaram a tremer um pouco quando ela disse essas últimas palavras. Ela se postou ao lado da cadeira do pai e de novo envolveu seu pescoço, enquanto Silas, com um soluço abafado, erguia a mão para segurar a da filha. Nancy tinha lágrimas nos olhos, mas, além de compaixão por Epe, ela sentia naturalmente um grande pesar pelo marido. Não ousou dizer nada, perguntando-se o que estaria passando pela cabeça dele. Godfrey sentiu uma irritação que é inevitável para quase todos nós quando nos deparamos com um obstáculo inesperado. Ele estava repleto de contrição e da resolução de compensá-la por seu erro enquanto ainda tinha tempo. Estava tomado de sentimentos solenes que o levariam a um caminho predeterminado que decidira ser o certo. Não se preparara para considerar com cuidado os sentimentos de terceiros que pudessem contrariar suas decisões virtuosas. A agitação com a qual falou tinha um quê de raiva. Mas eu tenho um direito a você, Epe, o maior direito de todos. É meu dever, Marner, reconhecer Epe como minha filha e prover seu sustento. Ela é minha filha. Sua mãe foi minha esposa. Tenho um direito natural, maior do que qualquer outro. Epe teve um sobressalto violento e ficou bastante pálida. Já Silas, que ficara aliviado com a resposta de Epe, devido ao temor de que sua vontade fosse contrária dela, sentiu seu espírito de resistência ser libertado, com um toque de ferocidade paternal. Então, meu senhor, respondeu com um tom de amargura, que estivera silente desde aquele dia memorável em que suas esperanças juvenis tinham sido extinguidas. Por que não disse isso há 16 anos? E a reconheceu antes que eu viesse a amá-la, em vez de vir tirá-la de mim agora, quando seria mais fácil arrancar o coração do meu peito? Deus a entregou a mim porque o Senhor virou as costas para ela, e aos olhos dele, ela é minha filha. O Senhor não tem esse direito. Quando um homem fecha as portas a uma bênção, ela passa a ser de quem a acolhe. Sei disso, Marner. Eu errei. E me arrependi da maneira como agi, disse Godfrey, que não pôde deixar de sentir a aspereza das palavras de Silas. Fico feliz de saber disso, senhor, disse Marner, cada vez mais agitado. Mas se arrepender não muda os últimos 16 anos. Chegar agora e dizer, eu sou o pai dela, não muda o que sentimos. Sou eu que ela chama de pai desde que aprendeu esta palavra. Mas você podia ser mais razoável, Marner, disse Godfrey, perplexo diante das palavras diretas do tecelão. Ela não seria levada para longe de você, para um lugar onde você jamais a veria de novo. Vai estar bem perto e virá visitá-lo sempre. O que ela sente por você não vai mudar. Não vai mudar, disse Marner com mais amargura do que nunca. Como não vai mudar?
Se comemos a mesma coisa, bebemos no mesmo copo e pensamos a mesma coisa de manhã até de noite, não vai mudar. Isso é bobagem. A gente ia ficar partido ao meio. Godfrey, cuja experiência de vida não o qualificara para discernir o peso das palavras simples de Marner, sentiu raiva de novo. Pareceu-lhe que o tecelão era muito egoísta. Uma opinião formada facilmente por aqueles que nunca tiveram seu poder de sacrifício testado, em se opor àquilo que, sem dúvida, seria para o bem de Eppie, e por ela achou que devia exercer sua autoridade. Eu pensei, Marner, disse num tom de severidade que seu afeto por Eppie o deixaria radiante, com aquilo que será positivo para ela, mesmo que exija que você abra mão de algo. Deve se lembrar de que é possível que não viva muito tempo e que Eppie está numa idade que talvez vá decidir seu destino, de maneira muito diferente do que seria no lar de seu pai. Ela talvez se case com um trabalhador pobre, então, por mais que eu possa fazer por ela, jamais poderia lhe deixar minha fortuna. Está impedindo o bem-estar dela. E embora eu lamente magoá-lo depois de tudo o que fez e que eu deixei de fazer, sinto que é meu dever insistir em cuidar de minha própria filha. Quero cumprir meu dever. Seria difícil dizer se foi Silas ou Eppie quem ficou mais agitado por esse último discurso de Godfrey. Vários pensamentos tinham passado pela cabeça de Eppie, conforme ela ouvia a discussão entre seu velho pai amado e esse pai desconhecido, que subitamente viera tomar o lugar daquela sombra, sem rosto, que havia erguido a aliança e colocado no dedo de sua mãe. Sua imaginação se estendera em conjecturas sobre o que ocorrera e em previsões sobre o que se passaria a seguir, em consequência da revelação de paternidade. E algumas das últimas palavras de Godfrey tinham ajudado a tornar as previsões mais definidas. Não que esses pensamentos, tanto sobre o passado quanto sobre o futuro, tenham determinado sua decisão. Esta tinha sido tomada pelos sentimentos que vibravam a cada palavra que saía da boca de Silas, mas causaram, mesmo sem que esses sentimentos fossem considerados, uma repulsa pelo destino oferecido e pelo pai revelado. Silas, por outro lado, estava outra vez com um peso na consciência, temendo que a acusação de Godfrey fosse verdade e que estivesse colocando aquilo que desejava como um obstáculo ao bem de Eppie. Durante um longo tempo ele ficou mudo, tentando se controlar para dizer palavras tão difíceis. Elas saíram, trêmulas. Não vou dizer mais nada. O Senhor faça o que quiser, fale com a menina, não vou impedir. Até mesmo Nancy, com toda a sensibilidade aguda que o amor que sentia pelos seus entes queridos lhe dava, concordava com o ponto de vista do marido de que Marner não tinha justificativa para desejar continuar com Eppie, depois que seu pai verdadeiro a tinha reconhecido. Sabia que era uma provação muito difícil para o pobre tecelão, mas seu código de conduta não lhe permitia questionar o fato de que um pai de sangue tinha um direito maior do que qualquer pai de criação. Além disso, Nancy, que a vida inteira estivera acostumada com a abundância e os privilégios de vir de uma família respeitável, entre aspas, não podia compreender os prazeres que a criação e o hábito ligam aos objetivos e afazeres simples dos pobres que nascem pobres. Para ela, Eppie, ao receber o que lhe era de direito, ganhava um bem inquestionável que durante muito tempo lhe fora negado. Assim, ela ouviu as últimas palavras de Silas com alívio e pensou, assim como Godfrey, que seu desejo estava realizado. Eppie, minha querida, disse Godfrey, olhando para a filha,
com um certo constrangimento, sentindo que ela já tinha idade para julgá-lo. Nós sempre desejaremos que você demonstre amor e gratidão para alguém que foi como um pai para você durante tantos anos. E vamos querer ajudá-la a dar todo o conforto possível a ele, mas esperamos que um dia você nos ame também. E embora eu não tenha sido o pai que você merecia durante todos esses anos, desejo fazer tudo o que posso por você pelo resto da minha vida e lhe dar tudo o que lhe pertence, como minha única filha. E você terá a melhor das mães, a minha esposa. Isso é uma bênção que você só teve quando era jovem demais para se lembrar. Minha querida, você será um tesouro para mim, disse Nancy com a gentileza de sempre. Não vamos precisar de mais nada depois de ter nossa filha. Eppie não se adiantou e fez uma mesura como antes. Segurou a mão de Silas e apertou-a bem. Era a mão de um tecelão, com uma palma e ponta dos dedos muito sensíveis a esta pressão. E Eppie falou com mais decisão e frieza do que antes. Obrigada, senhora. Obrigada, senhor, pelo que me oferece. É muita coisa, muito mais do que eu desejo, pois não ia mais ter nenhuma alegria na vida se fosse forçada a ir morar longe do meu pai e soubesse que ele estava em casa pensando em mim e se sentindo só. Nós nos acostumamos a ser felizes juntos todos os dias e eu não consigo imaginar a felicidade sem ele. E meu pai diz que não tinha ninguém no mundo até eu ser enviada para ele, e não teria nada se eu fosse embora. Ele cuidou de mim e me amou desde sempre, e eu vou me agarrar a ele a vida toda, e nunca ninguém vai nos separar. Mas você precisa ter certeza, Eppie, disse Silas baixinho. Precisa ter certeza de que nunca vai se arrepender, porque vai ter escolhido ficar no meio dos pobres e usar roupas e coisas de pobres, quando podia ter tudo de bom e do melhor. Sua percepção sobre essa questão tinha aumentado, conforme ele ouvia as palavras de amor e fidelidade de Eppie. Eu nunca vou me arrepender, papai, disse Eppie. Não ia saber o que pensar, nem o que querer no meio de um monte de coisa fina, diferente do que eu estou acostumada, e não ia ter jeito de eu me arrumar e andar de cabriolé e sentar no alto na igreja, de modo que aqueles que eu amo iam achar que não serviam para me fazer companhia. Meu coração ia ficar vazio. Nancy olhou para Godfrey com uma expressão de piedade e dúvida, mas os olhos dele estavam fixos no chão, onde arrastava a ponta da bengala, como se pensasse distraidamente em algo. Ela achou que havia algo a dizer que talvez soasse melhor, vindo de seus lábios do que dos de seu marido. O que você diz é natural, minha querida. É natural que tenha se apegado a quem a criou, disse com ternura, mas você tem um dever com seu pai de sangue. Talvez mais de uma pessoa tenha de abrir mão de algo. Seu pai está abrindo o nosso lar para você e eu acho que não é certo de sua parte recusar. Para mim, eu só tenho um pai, disse Eppie, impetuosamente, com as lágrimas lhe tomando os olhos. Sempre imaginei um lar com ele num cantinho, enquanto eu fazia tudo para cuidar dele. Não consigo imaginar outro. Não fui criada para ser refinada e não consigo me acostumar com a ideia. Gosto do povo que trabalha, do que eles comem, do que eles fazem. E, concluiu com violência, com as lágrimas já rolando,
Prometi me casar com um trabalhador que vai morar com papai e me ajudar a tomar conta dele. Godfrey ergueu o rosto para Nancy, rubro e com os olhos arregalados. Ver frustrado o propósito que traçara para si, com a consciência solene de que estava prestes a compensar até certo ponto a maior desonra de sua vida, o fez se sentir sufocado naquela sala. Vamos embora, murmurou. Não vamos mais falar nisso, disse Nancy, se levantando. Nós lhe desejamos tudo de bom, minha querida, e para você também, Marner. Vamos voltar a visitar vocês, agora está ficando tarde. Dessa maneira, ela desculpou a partida abrupta do marido, pois Godfrey se dirigira lentamente para a porta, sem conseguir dizer mais nada.